Tivemos acesso a imagens inéditas sobre a morte do professor Fábio Calegari. Os bandidos monitoraram a rotina da vítima durante vários dias. 6 pessoas foram presas e denunciadas, mas a lista de envolvidos é ainda maior. O Bitar está acompanhando essa história, uma investigação que não é brincadeira, hein, Bitar? Não é brincadeira não, Paulo Gomes. A gente está falando aqui de um crime que chamou a atenção porque repercutiu muito, porque até num primeiro momento, ali no começo das investigações, inclusive com os 2 suspeitos ali da execução presos, ninguém sabia a motivação do assassinato do professor Fábio Calegari. Aí foram se passando os meses, a polícia foi aprofundando as investigações, chegou naqueles que teriam feito a logística do crime, escolhido o carro, fazer o monitoramento ali, explicar como tudo ia acontecer, escolher até, inclusive, os executores, onde eles ficariam e para onde eles iam depois do crime cometido. E depois disso, a polícia descobriu que por trás disso tinha um mandante, uma pessoa que queria a morte do Fábio Calegari, que segundo a polícia seria uma morte motivada por um processo trabalhista que o Fábio Calegari moveu contra a antiga empresa, contra um empresário aqui de Curitiba. Um empresário bastante conhecido até porque ele tinha pelo menos 7 lojas de veículos aqui na cidade. Então a gente conseguiu hoje acesso a imagens que mostram toda essa trama. E até, inclusive, Paulo Gomes, que o atirador, ele dá risada do crime que cometeu. A gente traz agora essa reportagem especial aqui no Cidade Alerta. A trama envolvendo a morte do professor Fábio Amaral Calegari fica cada vez maior. Um crime premeditado e planejado muito antes de acontecer. Os criminosos passaram dias monitorando a vítima em casa, no trabalho, na rua, para encontrar, na visão deles, o momento ideal para o assassinato, sem levantar muita desconfiança sobre a motivação. A ideia era parecer um latrocínio, roubo seguido de morte, mas quando isso não foi possível, as versões mudaram. 6 pessoas foram identificadas como participantes diretos do crime, desde a decisão de matar, passando por recrutar os executores, escolher o carro para ser utilizado pelos atiradores, pagamento de hotel e até como deveria ser a fuga depois do assassinato. E um detalhe, tudo isso gravado em vídeos que foram encontrados pela perícia no celular de um dos acusados. Eric Gustavo Ritter, segundo a polícia, foi quem efetuou os tiros que mataram o professor. Genivaldo Ribeiro de Santana era o motorista do carro que auxiliou na execução do crime. Imagens de câmeras de segurança da região onde Fábio Calegari morava mostram o carro dos suspeitos parado desde as 5h40 da manhã até 6h53, quando o professor sai de casa e eles o seguem. Neste vídeo extraído do celular de Eric, ele mostra a arma que será usada no crime e que ao lado dele está Genivaldo dirigindo. Tamo indo lá, ó. Pega a visão, vamos que vamos. Agora o bagulho vai enlocar, hein? Ou é matar ou é morrer. Às 6h57 da manhã, Fábio é executado dentro do carro. Logo em seguida, Eric faz outro vídeo, comemorando e dizendo que descarregou a arma na vítima. Essa daqui que foi, e esse carro que nós tá, o maninho dirigindo pra nós aí. O maninho fortaleceu, o maninho bolépia. Ó, nada de bala na bicha velha. Nada, zerei o bagulho, tá ligado? Mas foi só com pente. Agora estamos voltando pra cidade nossa. O suposto atirador também gravou vários áudios e mandou para o suposto mandante. Não consegui segurar o dedo, mano. Bah, foi tudo. Ô, você bota fé que eu olhei pra cara do tiozinho. Primeiro tiro que ele levou foi na cara. Ele olhou pra mim, chegou a cair o óculos dele. Ainda ele chegou e falou, ai. Levou boi, que não aconteceu pior, mano. Ele levou boi, o treinador sequestrou ele e torturou ele. Ele levou boi que ele morreu direto, que se fosse torturar ia ser pior ainda. Em outro, ele diz que o serviço está feito e que o motivo era que o professor mexeu com a mulher errada. Mexeu com mulher casada, é isso daí mesmo, é bala na cara, tá ligado? A partir daí, as investigações levaram a polícia até Dieck Charles Monteiro. Ele também foi preso, mas ficou em silêncio. Por orientação do advogado, eu quero permanecer em silêncio. Ok. A polícia também identificou que Dieck teve auxílio de outra pessoa no planejamento, Fernandes Nogueira Barros, conhecido como mafioso. Fernandes é considerado o criminoso mais perigoso do grupo, envolvido com tráfico de drogas e homicídios. O nome dele foi incluído ainda na lista vermelha da Interpol,
E com isso, ele passa a ser procurado em 190 países diferentes. Fernandes é acusado também de sequestrar, matar e esconder o corpo de Camila Florindo Dávila, de 23 anos. A jovem desapareceu em 8 de outubro de 2024, na cidade de Araquari, em Santa Catarina. O corpo da jovem nunca foi encontrado. Fernandes tem então 2 mandados de prisão em aberto por suspeita de homicídio, o de Camila e o de Fábio Amaral. Seria uma organização criminosa que teria como exploração de atividade econômica furtos e roubos de veículos, tráfico de drogas e também contratação de serviço de pistolagem para matar terceiros. De acordo com as investigações da polícia, a morte de Fábio Amaral começou a ser planejada ainda em 2023, quando o professor deixou de trabalhar para Alan Ricardo Pereira na ARP Motors, uma revendedora de veículos. E foi aí que Fábio moveu uma ação trabalhista, cobrando mais de R$300 mil. Alan não gostou disso. Em trocas de mensagens entre a vítima e o suposto mandante do crime, ele diz que ficou decepcionado com o amigo e isso ia ser levado a sério. Nas mensagens, Fábio cobra a rescisão de Alan e o empresário diz que ele vai receber, mas segundo as investigações, neste momento, ele já planejava a morte do professor. O advogado de Alan nega a participação dele no crime e afirma que todas as provas apontam para Jake. As pessoas dizendo que o Alan não tem nenhuma participação e que sim, quem foi o mandante desse crime foi a pessoa de Jake, porque o Fábio supostamente teria mexido com a mulher do Jake. Essas são as provas que surgiram após a denúncia e que demonstram que o castelo de areia do delegado desmoronou. Alan, Eric, Genivaldo e Jake estão presos. Já Fernandes está foragido. E Isadora Dargel, apontada como secretária de Fernandes e que fez a logística dos criminosos, está respondendo em liberdade. Só que mais pessoas estão sendo investigadas. Em imagens extraídas do celular de Eric, outros 2 homens aparecem. Um dirigindo o carro e monitorando os lugares que o professor frequentava e outro em uma escadaria próxima à residência de Fábio. Nesse vídeo, inclusive, ele vira a câmera para o próprio rosto, mas muda em seguida novamente. O Ministério Público já denunciou os 6 suspeitos, mas ao que tudo indica, as investigações vão continuar por parte da Polícia Civil, pois nem todos os envolvidos parecem ter sido identificados. Paulo Gomes, então essas investigações vão continuar porque nós temos pelo menos 2 pessoas aí para serem identificadas e também ouvidas, pelo menos, né? São suspeitas aí pelo menos do monitoramento para saber o que o professor Fábio Calegari estava fazendo, os horários dele de saída de casa, de ida para o trabalho, de volta para o trabalho, até porque Fábio Calegari tinha filho e esposa. E essa investigação ainda vai continuar. A Justiça agora deve marcar as audiências para começar a ouvir tanto as testemunhas quanto esses acusados, Paulo Gomes. E fica a expectativa para saber o que o Jake vai falar, porque o Fernandes está foragido, tem que ser localizado para poder ser ouvido e interrogado. Mas o Jake seria a pessoa que tinha a ligação, digamos assim, com o Alan. Pelo menos é isso que a polícia aponta. Então é o Jake que pode apontar se o Fábio Amaral mexeu com a mulher dele ou se ele foi contratado pelo Alan para matar o professor. Então isso a gente vai trazer em próximas reportagens aqui no Cidade Alerta. Paulo. Obrigado.